começamos uma série a semana passada sobre o fruto do Espírito. A musiquinha de casamento, né? Teve gente que até já pensou, meu Deus, né? Chegou a minha hora. E nós temos feito uma campanha aqui na igreja, se você está aqui pela primeira vez, para que você traga sempre a sua Bíblia de papel. Levanta aí quem trouxe a sua Bíblia, por favor. Nós estamos checando ali, tá, gente? Quem não traz está tendo... Final do ano, não sei se vocês vão passar. O negócio é sério. Traga a sua Bíblia. Ah, pastor, mas é muito radical. Radical? Puxa vida, tem... Se você falar para mim que é radical trazer a Bíblia, você fica comigo ali depois e a gente vai ver o que é radical servir a Jesus, né? Aí você tem que pegar um puxão de orelha. Mas por que trazer a Bíblia? Para que você possa de novo, mais uma vez, e sempre ter esse contato com a palavra de Deus e que você possa ser adestrado no sentido de conseguir entender os processos que Deus estabelece como verdadeiros na palavra e que tem uma sequência lógica, porque o Antigo e o Novo Testamento. Então traga a sua Bíblia, tá? Traga para cá a sua Bíblia. Eu queria que você já abrisse lá no livro de 1 Coríntios, a primeira carta de Coríntios, capítulo 13, o tão famoso chamado o capítulo do amor, o capítulo mais, eu diria, condensado que existe na palavra sobre o amor e mais revelador. Acompanhe comigo, abra lá. Amém? Achou aí, irmão? Glória a Deus. Abra lá, 1 Coríntios, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 1 ao 13 também, tá? Então acompanhe aí, fica atento aí com a sua Bíblia aberta. Na minha versão diz o seguinte, acompanhe. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, pois, permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Amém? Feche seus olhos, por favor, por um instante. Senhor, essa é a tua palavra. Nós queremos colocar diante de ti o nosso coração e pedir que em tudo o teu nome seja glorificado e que a tua palavra possa nos instruir, nos capacitar e em tudo revelar a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você já leu alguma vez esse capítulo? 1 Coríntios 13? Esse é um capítulo que foi cantado, né? Foi declarado em poesia, foi um capítulo muito estudado ao longo de toda a história, porque fala do amor. E se tem algo que nós gostamos de falar é sobre o amor, sobre a relação do amor e sobre essa relação conosco. E eu quero falar sobre uma vida mais excelente, pegando aquilo que na semana passada o pastor Paulo falou aqui, sobre o primeiro ato do fruto do Espírito, que é mencionado lá em Gálatas 5, que é o permanecer. E relembrando aqui apenas, em 30 segundos, o fruto do Espírito que se manifesta em várias virtudes cristãs, que são mencionadas no capítulo 5 de Gálatas, eles têm uma raiz literal, que é o quê? O permanecer em Cristo, que está lá no livro de João, capítulo 15. Nós somos os ramos e o Senhor, Ele é a videira. Se nós estivermos nele e Ele estiver em nós, nós daremos fruto e o fruto vai permanecer. Ok? Essa é a primeira aula. Vamos então para o primeiro fruto, ou primeira manifestação do fruto, que é a primeira virtude do amor. E eu queria falar sobre essa vida mais excelente, porque tem algo aqui que a gente precisa entender na carta de 1 Coríntios 13. Ela é uma carta que é envolvida numa dramaticidade tremenda. Por quê?
Quando Paulo escreve a primeira carta à igreja de Corinto, ele já havia tido uma experiência que ele menciona na segunda carta, portanto posterior à primeira, na qual ele teria tido uma visão e teria sido arrebatado ao terceiro céu. Amém? Paulo teve essa visão e foi arrebatado ao terceiro céu. Ele viu coisas indizíveis. Paulo relata isso na segunda carta. Ele diz que ele foi num lugar que ele não teria como descrever em palavras. Esse mesmo Paulo escreve a primeira carta a uma igreja que vivia uma situação terrível. Era parentes que não deveriam ter relações sexuais e casamentos ambíguos, eles estavam vivendo isso, e havia dissolução na igreja, havia brigas, havia inveja, porfia, maledicência, ou seja, gente reunida. Né? Porque um monte de cadeira não dá isso, mas gente reunida dá isso, já viu? Se botar um monte de cadeira e fizer um experimento 1000 anos depois, nós vamos ver o que deu entre as cadeiras, se elas se brigaram. O que você acha? Precisa criar uma hipótese científica? Não, elas vão estar paradas aqui. Agora bota 3 caboclos num lugar só, durante um dia. E volta lá, de noite. Se sobrar um, estou exagerando, mas é isso, não é? Ou é na nossa família? Você se relaciona com o quê? Com gente. E Paulo, ele começa a descrever algo, na primeira carta aos Coríntios, numa porção que nos constrange. E essa porção que nos constrange, ela está dentro de um contexto onde ele vem falando sobre o capítulo 12, ele fala sobre a unidade da igreja, o vínculo, como que é lindo quando nós estamos juntos, reunidos como igreja, e como que isso pode trazer enlevo para nós. Porque pensa comigo aí, ei, como é bom quando a gente é dotado de uma capacidade dada por Deus, e a gente se vê usado por Deus, é ou não é? Quando você tem um talento que Deus lhe dá, e você aconselha alguém, quando você fala do evangelho para uma pessoa, quando você acolhe, você ora, você visita, você doa, você vê em você a manifestação de Deus. Então isso traz enlevo, traz alegria, isso traz fé, isso traz uma porção de uma vida que vale a pena ser vivida. É ou não é? Traz aquele movimento no nosso coração que diz, puxa, eu não estou aqui apenas para viver uma vida de trabalho, casa, casa, trabalho, mas tem algo maior, tem um significado, é uma visão de pertencimento, de autoengrandecimento no sentido de olhar, puxa, a minha vida vale alguma coisa. Paulo fala isso no capítulo 12, ele diz que a igreja é um corpo onde tem vários membros, ele está enaltecendo isso, dizendo como é bonito, por exemplo, quando nós todos, na diversidade dos dons, conseguimos entender que eu não sou melhor nem pior do que você, nós somos um em Cristo. Só que chega uma hora que Paulo faz uma descrição mais acentuada sobre algo. Paulo aponta para algo mais assombroso, disruptivo e muito mais profundo. E eu queria que você parasse e pensasse nisso. O quanto que nós, preste bem atenção, nessa geração, estamos tão movidos por movimentos que incendeiam o nosso coração, as nossas emoções, nos colocam num pico de dopamina, de adrenalina, e nós precisamos constantemente de alguém que nos empurre, que nos motive, como se nós estivéssemos na antessala de um jogo de futebol e tem ali um técnico e diz, você já viu isso, né? Vambora, e todo mundo ali, e eles rezam uma Ave Maria e um Pai Nosso, e nós vamos arrebentar na nossa casa, ninguém ganha da gente, eles vão lá e perdem 10-0, mas ninguém ganha da gente e tal, e o cara entra, se o cara é ruim, se o goleiro é ruim, não adianta aquela oração. É ou não é? Ei, pensa no teu time ruim aí, o meu é bom, já falei. Pensa nesse time ruim aí. Não adianta. Então, muitas vezes nós estamos assim, naquele movimento onde nós precisamos ser impulsionados, nós precisamos ser motivados, nós precisamos ser acalentados, alguém precisa olhar para nós, bater no nosso rosto, você pode, você consegue, você é forte. Paulo, ele lança algo disruptivo aqui, ele diz, a igreja é poderosa quando ela está unida, a igreja é poderosa quando os dons, quando os saberes, quando tudo isso, eles se realizam para a glória de Deus, mas ele diz, mas agora eu apresento para vocês um caminho mais excelente, aleluia. Paulo finaliza o capítulo 12 e introduz o 13, porque não existia essa separação, amém? Isso não existia, era uma carta única. Então pensa numa carta única, alguém escrevendo para você dizendo, parabéns, você está vivendo algo sensacional, Deus está te usando, mas agora eu vou falar algo mais assombroso, mais profundo, que é uma vida mais excelente. Eu vou falar do amor de Deus, o amor verdadeiro de Deus,
E isso vai ter que mexer comigo e com você. Se você está aqui nessa manhã, isso tem que mexer com você. Isso tem que mexer mais do que com você, do que como mexe quando alguém te impulsiona, te estimula, te inspira. Isso tudo é muito bom e tem o seu valor, ok? E eu não estou dizendo que isso não é bom. Eu estou dizendo que quando nós nos movemos no reino de Deus, em Cristo, esperando que alguém, que um pastor, que um líder, que um parente, que uma mensagem na internet, que um de manhã do bom dia, que um versículo que a gente tira assim aleatoriamente, vai me motivar. Eu quero dizer para você, essa é uma péssima notícia, mas é uma notícia bíblica, e tenha boa calma, de que isso não vai durar, não é perene. Mas tem algo que dura, que permanece, aleluia. E é o que a gente vai ver aqui, o amor. E esse amor é um lugar onde não há uma revelação por si só. E preste bem atenção, esse amor de Cristo é um amor que não é revelado por ninguém menos do que o próprio Deus. Não é um amor conhecido, ou encontrado, ou descoberto por nós mesmos. Não existe nenhuma possibilidade, escute bem, você que está aqui procurando um amor maior, de você descobri-lo, como se fosse assim um tesouro que está encoberto, e você depois de muito esforço, de muita devoção, de muitas obras, de passar por vários perrengues na sua vida, você agora sim, você é merecedor desse amor. Não, nós não somos merecedores desse amor, ponto 1. Ponto 2, mesmo não sendo merecedores desse amor, alguém nos amou de uma forma sobrenatural, aleluia. E essa é a notícia mais magnânima, a maior notícia da história. E porque Ele nos amou, Ele enviou o Seu Filho, ou seja, Deus, Ele se auto-revela, Ele se mostra. Em todas as religiões existe um caminho pelo qual você deve seguir para que você ascenda a níveis espirituais mais elevados. Você sabe disso, no espiritismo, no budismo, em todas as religiões orientais, as religiões também de matriz ocidental, todas elas dizem passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, e você vai indo até a condição de ser guru. Estou brincando, mas tem. No Evangelho é o contrário. Não tem o passo 1, o passo 2, o passo 3, o passo 4, até que você acenda e entenda qual é o amor de Deus. Ele olha para a humanidade, o próprio Deus, e se revela. O próprio Deus se revela. O amor que Paulo menciona, ele diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine, sem valor algum. Eu posso fazer barulho, eu posso estabelecer verdades, mas eu não posso descobrir Deus sem que Ele me revele. Abraham Heschel tem uma frase, uma citação onde diz que o homem não pode ver Deus, mas pode ser visto por Deus. Ele não é objeto de uma descoberta, mas sim sujeito de uma revelação. Preste atenção. Ele não pode ser descoberto, então pare de tentar descobrir as coisas de Deus. Como assim, pastor? Pare de tentar imaginar e gastar a sua vida, a sua energia, aquilo que Deus te deu, em tentar compreender algo que o próprio Deus já revelou a você. Muitos caminhos que levam à heresia começam assim. Eu pego aquilo que é verdadeiro, soberano e absoluto na palavra e procuro, ao lado daquilo que já foi revelado, tentar descobrir alguma coisa maior, um amor maior, um sentimento maior, uma emoção mais profunda que me traga paz plena, alegria, gozo. Não vai haver. Não existe. Não existe. E é por isso que muitas vezes nós queremos descobrir Deus e inevitavelmente, invariavelmente descobrimos Deus à nossa feição. Vamos lembrar de um caso, talvez o primeiro caso mais simbólico, é quando Deus liberta o povo do cativeiro do Egito depois de 430 anos, leva o povo para o deserto, Moisés é chamado ao Sinai para receber a lei, durante 40 dias fica Arão, seu irmão, e toda a multidão, o que eles fazem? Eles pegam o ouro que eles tinham recebido na saída do Egito, que deveria ser usado para algo nobre, para a adoração a Deus, e fazem o quê? Um bezerro de ouro. Uma autoexaltação da vontade humana de querer adorar alguma coisa. É como se eles estivessem dizendo no deserto, nós estamos descobrindo por nós mesmos um caminho de adoração, um amor maior, negando o amor revelado na figura de Moisés, um tipo de Cristo do Antigo Testamento, que se entrega, e ele é o libertador do povo. Agora vai comigo ao Novo Testamento. Quando Jesus vem aos seus, e a Bíblia diz que eles o rejeitam, o que acontece?
Ele diz, eu estou aqui para dizer que eu sou o Filho de Deus. Quando ele diz isso aos fariseus, aos mestres das sinagogas, eu sou o Filho de Deus, eu estou me revelando a vocês. Se vocês de fato conhecessem o Pai, preste atenção, ou seja, se vocês conhecessem a revelação de Deus, que foi manifesta desde o início dos tempos, e que foi usado os profetas para manifestarem isso, vocês saberiam que eu sou, mas vocês ficam como crianças, tateando, buscando no escuro, tentando descobrir alguma coisa que satisfaça o coração de vocês, um novo amor, uma nova sensação, um novo estímulo, uma nova relação emocional, um novo namorado, uma nova esposa, um novo emprego. Olha que interessante, né? A gente está no meio digital hoje. E se tem uma coisa que para mim causa assim, perplexidade, é como as coisas mudam rapidamente no meio digital. Então assim, você vai ouvir isso. E cuidado para que você não fique tonto, assim como um cara que levou um soco no queixo no ringue, né? Numa luta de boxe. Se você tem uma profissão aí, X, não sei qual é a sua profissão. Talvez se você abrir agora e der um Google aqui, a minha profissão, será uma profissão relevante daqui a 5 anos? Segundo os teóricos da inteligência artificial, da modernidade, isso, aquilo, talvez você tenha uma péssima notícia. Que você, sem saber, já está demitido no futuro. Olha só que lindo. Você já está demitido e desqualificado. E a profissão que você está estudando aí, na psicologia, entre aspas, é o que muitas vezes se diz, esquece, você está gastando dinheiro e tempo. Que essa profissão não vai ter nenhum tipo de valia num tipo de sociedade daqui a 5 ou 10 anos. Pastor, o que você está dizendo com isso? Que eu não tenho que me atualizar, que eu não tenho que olhar para o cenário? De maneira nenhuma, você tem que olhar. Agora, vem cá. O que de fato te impulsiona quando você escolhe uma faculdade, uma carreira? Se é só o recurso financeiro, se é um movimento apenas de um estabelecimento de um valor financeiro e por isso, só por isso, cuidado. De fato, de repente, quando você chegar lá no futuro, no teu futuro já predito por esses teóricos, você vai olhar e falar assim, não tem alegria. Por quê? Porque nós somos seres construídos com uma necessidade de um amor maior do que apenas barulho. Quando Paulo diz assim, se eu for um sino que retine, se eu for algo poderoso que as pessoas escutem, que eu faça barulho nesse mundo, que o meu nome seja glorificado, exaltado, que eu tenha milhões de seguidores, mas se o amor de Cristo não me tomar, e Ele não se revelar a mim de uma forma poderosa e pessoal, não existe vida plena. É por isso que Ele é o objeto da própria revelação, o Cristo. E é por isso que dói. Porque quando a gente ama, inevitavelmente, a Cristo, o convite é um convite para caminhar debaixo daquilo que Ele próprio revelou e não no meu achismo. Não era para o povo ter pego o ouro e construído um bezerro. Não era. Era para o povo ter esperado Moisés descer, dito o que Deus havia falado a ele no monte, usado aquele ouro para alguma coisa nobre, porque o ouro é sinal de nobreza, é um metal nobre, e para que sim, aí sim, eles entendessem qual é o caminho do Senhor. Na nossa geração, nessa geração que a gente está vivendo hoje, os caminhos que vão ser apresentados a você e a mim, aos nossos filhos que estão ali, netos, são caminhos absolutamente complexos, tortos, multifacetados, dizendo assim, é quase que um labirinto, sabe labirinto? Vai para lá, para cá. Descubra por onde você é feliz. Depois que você encontrou a sua felicidade, mergulhe. Mergulhe. O amor que Paulo menciona aqui é um amor revelado. Revelado pelo próprio Deus, na sua santa e poderosa palavra. O amor, em hebraico, é ahavá. E esse texto no hebraico, o amor, a raiz do hebraico é dar. Ahavá, A-H-A-V-A, é dar. E aí a gente começa a ter uma compreensão mais clara sobre o que é amar. Quando a gente pensa que o amor é dar, a gente olha para Deus como aquele que na criação, o que Deus faz? Ele cria o homem, cria a mulher e dá a eles um mundo criado. Vamos lembrar que quando Deus cria o homem no 6º dia, toda a criação já estava estabelecida, amém? Então, nós só começamos de onde Deus já concluiu. Nós nunca vamos começar nada que Deus já não tenha concluído. Quando você começa uma relação
de matrimônio, no casamento, é porque Deus já estabeleceu um código, um DNA do que é um casamento. Ou seja, ele tem um tipo do casamento verdadeiro. Quando você é pai e mãe pela primeira vez, existe um instrumento chamado a Palavra de Deus que guia você a entender quais são os modelos de paternidade e maternidade pelos quais eu devo guiar a minha vida. Revelado aqui na Palavra de Deus. Então Deus cria todas as coisas no sexto dia, até o sexto dia. No sexto dia ele cria o homem e diz ao homem: dominem, governem. Deem de si mesmos. Quando ele diz a Adão e Eva: deem nomes à criação, manifestem a minha glória. Por quê? Porque ele, o próprio Deus, havia dado da sua porção de glória sobre a humanidade. Quando ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É ou não é assim? O amor que é mencionado aqui por Paulo é um amor disruptivo, que constrange o nosso coração, na nossa geração, porque ele vai nos levar de uma maneira única a olhar para nós e entender o quanto eu estou, de fato, entendendo que parte de mim não é mais meu, que os meus bens não são mais meus, que a minha vida não me pertence mais, que o meu tempo agora é de Deus. Isso tudo pode ser poético, mas você vai entender um pouco mais, fique comigo, que eu não quero que você saia daqui pensando, tudo é de Deus, mas como esse tudo de Deus se manifesta num código, dentro de uma porção de espaço e tempo. Não adianta a gente sair daqui a pouco, dizendo assim: Senhor, a minha vida me pertence, tudo é teu, te pertence, tudo é teu, a minha vida é tua, tal, e amanhã eu não tenho 5 minutos para falar com esse Deus, ao qual eu me submeti aqui no domingo. Amanhã eu não tenho 10 minutos para falar com a minha esposa, com o meu filho, com a minha filha, para dizer assim: isso é dar de si, para tudo que eu estou fazendo, falar: filho, como é que foi hoje a escola? Ah, pai, foi um negócio... Não, senta, vamos conversar um pouquinho aqui. É no trabalho, eu não ter tempo na hora do meu intervalo, alguém que eu sei que está constrangido, de alguma maneira, por alguma situação na vida, alguma dor latente, eu vou ficar aqui no meu celular vendo o meu Instagram. Afinal, por isso é disruptivo. Nós vamos nos autocentrar, nós vamos olhar para a nossa vida, nós vamos erguer os nossos próprios bezerros de ouro, com aquilo que Deus deu de nobre para nós como ouro, e acomodar o nosso coração. É por isso que o amor de Deus é disruptivo, ele constrange a nossa vida. E esse amor é o amor que imprime em nós uma imagem de Deus. E eu quero dizer para você que quando nós somos amados, há provas tangíveis disso. Não sei se você já percebeu isso. O amor é paciente, nós vemos aqui, ele é bondoso, não produz inveja, não se vangloria. Esse amor não espera recompensas, espera tudo, suporta tudo. Esse amor é Cristo. Quem suportou tudo por amor a nós? O próprio Cristo. Quando você ama, você deixa marcas tangíveis. Pensa em você que é pai e mãe. Quando você olha o seu filho crescido hoje. Quantas marcas? Quantas rugas estão em você aí que foi ele que causou nas madrugadas? Cobra isso aí depois, sem indenização. Cobra. Eu falo em casa, eu falei para as meninas, quantas fraldas foram nessas bundinhas aí? Vou fazer um cômputo aí. A fralda hoje está caríssima, né? Vocês me devem muito dinheiro. Se você foi criado com fralda de pano, né? Fralda de pano é outra coisa, né? Tua mãe tinha que ficar ali, como a minha também. No coxo aqui, que eles falam no sul, no tanque, lavando. Essas rugas que você traz aí, esse cansaço, essa dor nas costas. Aí você olha para o teu filho crescido, leva ele ao altar, casado, pega o neto no colo, você não pensa mais nisso. Mas existe um rastro, há uma tangibilidade. Não é algo etéreo assim, lindo. Oh, Romeu, Julieta, como eu te amo e daria minha vida por ti. Sim, Julieta, oh, minha amada. Está aqui na ruga, está nas costas, está na conta bancária que ao invés de ter crescido muito, decresceu. Está na faculdade que você deixou de trocar o carro para pagar a faculdade do filho. Você estava lá no primeiro, hora que ele entregou a rosa, você... na formatura. Há marcas tangíveis do amor. O amor de Cristo é isso. Ele tudo crê, tudo suporta, não se vangloria. Por isso que um novo convertido, aquele que nasceu de novo do Espírito, ele ao passar e amar o mundo, ele deixa marcas. Pum, pum. E cuidado, que essas marcas muitas vezes não são percebidas pelos homens nem pelo mundo. Cuidado que muitas vezes, a hora que você fizer alguma coisa boa, que a tua mão direita der uma oferta, a tua esquerda não vai saber. Jesus fala isso no Sermão do Monte. Cuidado para que você fazendo alguma coisa, não espere que alguém esteja atrás de você, sabe, como prefeito da cidade? O prefeito da cidade sempre tem alguém assim do lado dele. Só no banheiro que ele fala, dá licença.
e fecha a porta, dá licença aqui. Agora pensa no presidente dos Estados Unidos. Eu falo do prefeito que a gente estava numa reunião ontem, e o prefeito estava fazendo parte da reunião. É um culto, enfim, ele estava lá conosco e tal. E depois a gente foi jantar, sentou do nosso lado, ele, a primeira-dama e tal. E a moça da assessoria ficou até 11h30 da noite lá, sábado, aquela chuvarada, estava lá ela. Senta aí, vamos jantar. Não posso agora. Uma baita de uma janta e ela tinha que ficar lá. O prefeito fazia uma coisa aqui, ela tá. Tem que mostrar nas redes sociais, e aí tem um valor, ponto. Não espere que isso aconteça comigo, com você. Esse amor não se vangloria, não busca glória pessoal. Talvez você tenha vivido, esteja vivendo uma vida piedosa, escute bem o que eu vou falar, piedosa em Deus. Sem nenhuma extravagância, e eu explico o que é extravagância, sem nenhum milagre assim no teu scout. Quantos você já ressuscitou? Ninguém, zero. Alguém ressuscitou alguém já aqui? Orou? Ninguém, beleza. Quantos você já orou, pelos quais você orou, que tinha uma doença terminal e você entende que você foi usado por Deus? Quantas vezes você falou do amor de Cristo, você viu assim uma legião de gente vindo na igreja, porque aquelas pessoas identificadas disseram para você, porque aquela tua palavra me convenceu um dia. De repente você olha e fala assim, meu Deus, eu não tenho nada para apresentar, mas calma. Esse amor deixa rastro na vida das pessoas. O quanto você tem amado a sua casa, a sua família, amado a igreja, servido a cidade. O quanto você tem se devotado ao Senhor fielmente durante anos, às vezes décadas, eu vejo alguns aqui que eu os conheço há décadas, fielmente. Esse é o amor que tudo suporta, tudo crê e que deixa marcas tangíveis. O amor verdadeiro, e essa é a instância maior do amor, não é sobre como você se sente, mas como você faz a pessoa amada se sentir. E olha que interessante, hoje, um dos grandes mantras da nossa sociedade, que busca o autoendeusamento, é achar que o amor é como eu me sinto. Se eu estou me sentindo amado, ok, então tá bom. Eu preciso me satisfazer primeiro, para então entender que depois eu preciso fazer com que a pessoa que eu amo se sinta amada. Não. O amor de Deus é inverso. O amor de Deus, ele se preocupa mais com o outro do que consigo mesmo. Ele está preocupado em fazer com que a outra pessoa que diz que ela é amada, de fato, se sinta e se perceba amada. E vamos colocar isso de forma clara, concreta, como eu disse, tangível. Se você tem um relacionamento, ou seja, um casamento, você precisa necessariamente, antes de qualquer coisa, de ter uma profusão de aleluia, de glória a Deus, de cantos decorados, a pessoa com a qual você vive, ela precisa entender todos os dias que ela é amada, ela tem que se sentir amada. Antes mesmo de você olhar no espelho e falar assim, não, eu sou amado, pode parecer duro. Eu estou dizendo para você que eu te amo, e não apenas verbalizando, eu estou fazendo algo, vamos lembrar, ahavá, dar, eu estou aqui para dar. Vamos lembrar a vida de Jesus? Quantas vezes Jesus chega de prontidão numa situação e ele não espera que ninguém venha e faça algo por ele, mas ele se revela e ele declara o amor por essas pessoas? Quantas vezes nós vemos o sentimento de pessoas sendo transformadas porque elas entenderam que esse amor era um amor, e eu disse isso várias vezes, disruptivo, porque passava por cima do pecado, mas convidava a uma nova vida. E a gente olha para Paulo, quando ele diz isso, ele fala, o amor é paciente, ele é bondoso, ele não inveja, não se orgulha, não maltrata e não procura os seus próprios interesses. Bingo, nossa, puxa vida, agora doeu. Esse verdadeiro amor não procura os seus próprios interesses. Como assim, pastor, me ajuda? Tudo que eu quero é satisfazer o meu desejo pessoal. Eu já falei quantas vezes aqui, eu quero ter a minha casa, o meu carro, isso, aquilo, isso é fato, é verdadeiro, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma construção de carreira, de virtudes, e que levam você a ter um pouco mais de bens materiais, não tem nada de errado, se isso tudo não for ancorado única e exclusivamente no teu desejo, no meu desejo de satisfação plena. Vamos lembrar 2 Timóteo 4, nos últimos dias, as pessoas estarão com comichão nos ouvidos, procurando ouvir aquilo que lhe satisfaz.
E esses últimos dias já chegou. Como que a gente tem procurado o interesse do outro? Filipenses, cada qual considere o outro superior a si mesmo. Você sabia que muitas vezes dentro da própria academia, eu digo, da parte técnica, teórica, isso é usado como argumento até de fragilidade. Tem uma linha da filosofia, mas muito hoje, acalentada, principalmente no meio corporativo, que é o objetivismo de uma filósofa americana, já falecida agora, na década de 80, a Ayn Rand, que ela fala do objetivismo e fala do egoísmo como um movimento natural do homem. Ela é ateísta, agnóstica, e ela falava sobre isso. E ela acabou, através dos livros que ela escreveu, principalmente A Revolta de Atlas, ela escreve esse livro e ela passa a ser o ícone dos grandes donos de Big Techs dos Estados Unidos. Steve Jobs, os caras da Apple, portanto ele, do Google, do Meta. Por quê? Porque ela falou algo que satisfez assim plenamente o coração, no sentido de que o desejo, e aí obviamente resumindo muito o objetivismo, o fim maior da vida do homem é ele viver numa instância racional, ou seja, eu elimino qualquer elemento espiritual, construindo a minha própria vida pensando nos meus interesses, porque nela, para ela, se cada um fizer isso, nós não vamos ter problemas maiores, porque ninguém vai ficar dependendo do outro. Pai, que igreja é? Que corpo de Cristo é? O que eu sou para você e você é para mim? Se você olha para mim e me vê numa situação crítica, qual o seu papel deveria ser o seu papel se não visse amor de Cristo? Me acolher, me abençoar, me corrigir, me exortar, é mesmo de mim para você. O objetivismo é um mantra. Bota depois lá, faz um Google aí, você vê os grandes caras dos Estados Unidos hoje, empreendedores, risco e bolsa de valores, foram os discípulos da Ayn Rand. Porque isso corna bem no coração. Porque ninguém quer, numa tarde como hoje, que antes da enredo, você chega em casa, escutem. Não fecha o olho, você vai dormir, mas fala que não. Escuta hoje, 2h30 da tarde, depois você está comendo aquele almoção, você deita no sofá, bota a frente, bota aquele filme do Ramo livre, só para você ficar assignado, o Zé. Eu boto, às vezes o Ramo só para me pensar em nada, já sei cada cena. Sei até as balas que saem do fuzil dele. Está lá, Ramo, tá, deixa eu ver. Alguém liga, fala assim, ai não, aquele irmão, quando ele liga, não é bênção. Vou ter para tomar um café com o Daniel essa hora de tarde, sabe? Puxa vida, tô um problema assim e tal, papai, é uma coisa séria. Essas que a gente escapa, a gente descapa. Você não pode fazer uma visita para mim, você não pode ser, tem que falar um chico, falar, meu Deus, eu dei, sem linguagem. Levantar daqui, botar uma roupa, me arrumar, me reconstruir, ir até ele, conversar, eu não sei que hora eu vou voltar, meu Deus! Que isso? Pode acontecer ou não vai acontecer? Mas vai muitas vezes, sim, constranger você a mim, porque é disruptivo. E você não vai levantar de bom grado, você não vai dar dois, aleluia, glória a Deus, e perelim, você vai estar bom, não, você não vai estar, é mentira, você não vai estar. Nem eu. Porque você vai estar ali fazendo alguma coisa que é boa para você não está em pecado, você não está em solução não, mas o Espírito de Deus, esse amor que constrange, ele vai sempre priorizar, fazer com que as pessoas que são amadas se sintam amadas, é tangível, é concreto. Jesus não veio trazer uma nova filosofia, por isso quando ele vai até a cruz, ele diz aos seus algozes, eu entrego voluntariamente a minha vida a vocês, se não fosse assim, vocês não teriam a mim aqui, parem de pensar que vocês me prendem, não, eu vim voluntariamente porque esse é o plano do Pai, e quando nós entendemos isso como igreja, nós olhamos uma perspectiva diferente o mundo, e tiramos de nós muitas coisas que nos prendem, que são inimigos irreais, com os quais a gente fica esmurrando, como Paulo diz, dando soco a esmo, dizendo, não, esse aqui é o meu inimigo, não, esse não é o teu inimigo. O teu inimigo é a tua carne, o teu corpo, é o meu corpo, é a minha carne. Amar o próximo é conseguir enxergar a face de Deus no outro, é usar de misericórdia e bondade sem retornos aparentes. Você consegue enxergar a face de Deus naquela pessoa mais desqualificada da sua empresa? Quando digo desqualificada, é aquela que todo mundo diz, esse aí só engomando.
Você consegue enxergar a face de Deus naquele político? Presta atenção. Que você assim tem uma ojeriza, ou seja, você tem um pavor de ser aquela pessoa falar, se você vira a face de Deus, difícil, né? É difícil. Esse é o amor de Deus. Tá, pastor, isso quer dizer o quê? Que eu vou sentir com falta? Não. Esse é o primeiro estágio. É saber que aquela pessoa foi criada por Deus e é algo do seu amor. Então, preciso amá-la. E muitas vezes amar não é se aproximar. Esse é um equívoco que muitas vezes nosso. O amor muitas vezes manifesta tangível é o amor que nos faz o quê? Distantes, mas conectados ao mesmo tempo. Quando nós somos pais e temos os filhos ao nosso lado, eles estão próximos, são pequenos, nós os amamos de uma forma tangível, onde eles percebem que a gente dá a comida, a roupa, tudo. Quando eles crescem e vão morar na outra cidade ou se casam, o mesmo amor tangível não é amor de proximidade agora, mas eles sabem que na hora que eles ligarem, ô pai, ô mãe, que foi filha? Foi filho? Ah, deu uma situação aqui, um melhor, não sei o que lá. O amor está conectado. É como um fio de ouro que conecta o filho e o pai e a mãe por toda a eternidade. É ou não é assim? É assim. Você pode estar aqui, o filho está lá na China. Na hora que ele manda uma mensagem para você, aquele amor que foi construído em devoção e entrega, em dar-se, ele se reconecta. E é por isso que nós olhamos e percebemos que quando nós temos a capacidade de enxergar na face do outro, o próprio Deus, nós nos aproximamos das pessoas. E cuidado para que você não esteja sempre se aproximando daqueles que vão dizer o sim para você. Cuidado. Nós precisamos ouvir os nãos de Deus para entender que muitas vezes aquilo que Paulo diz aqui na sua carta em 1 Coríntios precisa ser verdade para nós. E talvez o verso 13 de todo o capítulo 13 seja mais emblemático. O amor é mais excelente porque um homem com fé e esperança, mas sem amor de Deus em seu coração, ele pode conquistar o mundo inteiro e ainda assim não ter dado nada de si para os outros. Presta atenção no 13, o que ele diz: permanecem agora esses três, a tríade é o tripé de uma vida bem sucedida em Cristo: a fé, a esperança e o amor. O amor, porém, é o maior deles. Você já pode perceber? A fé, a esperança e o amor, mas eu posso ter tamanha fé que faça orar e remover um monte de lá para cá. Eu posso ter esperança tal, de uma forma concreta, com perseverança, esperando que Jesus volte, mas se eu não tiver amor, eu não me movo, eu não me dou, eu não construo uma história que glorifique a Deus. Eu fico em si mesmado, eu fico voltado para mim mesmo, olhando para o meu umbigo. É por isso que a gente olha para muitas pessoas assim: mas como é que pode existir uma pessoa cheia de fé, com tanta esperança que destila, mas parece que existe alguma coisa faltando? É porque o amor, ele é tangível, o amor, ele é realizado, não tem como. Se você ama, você deixa rastros, se você é amado, existe rastros também na sua vida. É por isso que Paulo diz: fé, esperança e amor, mas o maior deles é o amor. Porque o amor revela o próprio Deus. 1 João 5,8, não precisa abrir, que diz que Deus é amor, ou seja, a essência de Deus é amor. Porque Ele deu de si mesmo, enviando o seu Filho para morrer por mim e por você, para que nós pudéssemos ter uma nova vida, uma vida restaurada. Eu não sei quanto a você, querido, mas o quanto constrange o seu coração olhar para Jesus e pensar que alguém que não deveria ter morrido por mim, que não precisava ter morrido por mim, foi até a cruz e morreu por mim. Então, cuidado para que isso ao longo do tempo não seja apenas, então, somente uma história bonita que constrange alguns momentos como esse espaço chamado tanto, mas que isso possa ser manifesto todos os dias nas coisas menores. Sabe, naquele dia que você não está bem, que você acordou, que você foi para o trabalho, montou sua roupa, lavou seu rosto, você pegou o ônibus no seu carro, você está em luta por si mesmo, tem coisas para definir, assuntos, a família, problemas, e você olha para os céus e diz: Senhor, me ajuda, me dá um alento. É nessa hora que o próprio Deus se revela, o Espírito de Deus se revela a você, traz paz ao seu coração. É nessa hora que o amor de Deus, ele começa a encher o seu coração de uma alegria e dizendo. E esse amor, cuidado, ele é contagiante.
É por isso que a Igreja do Senhor triunfa sobre todos os grandes impérios ao longo da história. Ela triunfa não porque ela é capaz por si mesma, porque ela detém condição financeira, isso, aquilo, não, porque esse amor é o amor que constrange, impulsiona. O que mais constrangia os imperadores romanos dos 3 primeiros séculos era isso, era esse amor uns pelos outros. E não por eles, mas por algo maior, por um reino que eles esperavam. Ou seja, eles tinham fé, eles tinham esperança que Jesus ia voltar. A iminência da volta de Cristo era muito assim. Era algo que eles conseguiam praticamente pegar nas mãos, mas o amor deles marcava o Império Romano. Não era o quanto eles declaravam nas reuniões, não se assustavam com eles. Teodésio, os grandes imperadores romanos daqueles primeiros 3 séculos, eles não ficavam assim, mas eles estão lá orando. Não, era o amor que era visto nas ruas. Era o amor que constrangia, que pegava a pecadora, a prostituta, o mendigo, trazia para perto, reconduzia ele para uma história, para uma jornada. Qual jornada? Qualquer uma não, do Evangelho, daquilo que o próprio Messias tinha deixado. Então cuidado para que você não seja auto-enganado com a sua boa vontade e tentar ajudar as pessoas para que elas encontrem um caminho de uma vida melhor. Não existe o caminho de uma vida melhor, existe o caminho de uma vida mais excelente. E esse caminho é o próprio Cristo, amém? E por mais dolorido que seja, não negue isso. Não deixe que isso seja apenas então somente uma história que a gente ouve de domingo após domingo, e de culto após culto, sem que isso constrange o nosso coração verdadeiramente. Que de alguma forma o teu coração e o meu coração seja constrangido por isso. Tem uma história dos irmãos Morados que ela conecta com isso aqui. Os irmãos Moravios eram um grupo de irmãos do século XVIII, portanto 1700 e alguma coisa, naquilo que hoje é a Tchecoslováquia, que eles foram despertados por Deus por um grande avivamento. E eles oraram durante 100 anos, escute bem, 100 anos eles oraram por um grande avivamento. E eles tinham uma máxima: você não deve orar para aquilo que você não está disposto a ser a resposta da sua oração. Senhor, transforma a nossa nação, que ela seja mais justa, mais ordeira, que haja verdade, que não haja corrupção. Estou disposto a ser esse. Senhor, transforma mais a família, que haja paz nos nossos relacionamentos, Senhor, para a gente, na hora que a gente vai se juntar para um almoço, que não haja aquela bagunça, aquela coisa nada tal. Eu estou disposto a ser esse instrumento em lugar. Senhor, no meu trabalho seja um lugar de paz, Senhor. Se eu sou o cara que chega na segunda-feira dentro do jogo, me chute na porta. Só que na minha igreja seja todo mundo amado, querido, bondoso e não sei o que, então, mas eu estou disposto. Então ore e prepare-se para ser a resposta da sua oração. Essa era uma máxima dos irmãos Morados. Era uma máxima deles. Você não pode orar, não ore para aquilo que você não está disposto a ser uma resposta. Não ore para um mundo melhor se você não vai amar o mundo dessa maneira tangível, manifestando o amor de Cristo. Não ore. Eu sei que é difícil, mas isso nos leva à maturidade. Tira a gente dessa condição de menino que Paulo fala. Quando era menino eu gostava das coisas de menino. E essa era a máxima dos irmãos Moravios, que o cordeiro que foi morto recebeu a recompensa pelo seu sacrifício. Sabe o que acontecia, irmãos? Quando dois jovens de 20 anos souberam que nas Índias Ocidentais havia 3.000 escravos africanos, esses 2 jovens de 20 anos, eles fizeram algo completamente disruptivo. Eles foram ao senhor dono desses escravos, o inglês, e eles também eram europeus, da Morável, e falaram assim: nós queremos comprar esses escravos. Ele falou: vamos vendo. A gente pode ir lá no meio deles para falar do amor de Deus? Jamais. Ninguém entra aqui. Então nós vamos nos vender como escravos a você. 2 jovens de 20 anos, criados em ótimas famílias, com ótimas condições intelectuais, se vendem como escravos. E assim conta a história que, ao saírem do porto, se dirigindo para o lugar de onde eles nunca mais voltaram, tem probleminha falando assim, bem usado. Esse terminasse em Portugal. Pode deixar que vai dar samba, deu falando para a gente se ver aqui fora. Não se suonete, presta atenção. Eles saem
E quando eles pousam, eles olham para trás no navio e as pessoas dizem assim para eles, os dois, como que vocês vão? Vocês têm 20 anos! Vocês foram vendidos como escravos. Você percebe isso? Como escravos. Vocês nunca mais vão voltar, vocês estão loucos. Eles falaram isso. E com o poder que foi o outro, receba a recompensa pelo menos. Eles nunca mais voltaram. Sabe o que aconteceu? Por causa do testemunho desses dois jovens que amaram de forma tangível, o movimento missionário estourou na Europa. Estourou na Europa, irmãos. Eles nunca mais voltaram. Nunca mais voltaram. Deve ter morrido como os outros escravos. Você percebe isso? Eles nunca mais voltaram. Mas você pode dizer, pastor, você é muito radical, eu não vou ser enviado para a África. Não, não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que você, ao sair daqui hoje, por favor, que esse amor de Deus possa constranger você nesse nível. A olhar nesse nível de maturidade, entendendo que sim, Deus chamou você de uma forma única, especial, com dons, com talentos, com uma riqueza única, para que você seja esse instrumento do amor de Deus nesse mundo. E que você não espere que aconteça algo no governo federal, no governo estadual, então o ensino no teu prefeito, mas que você se mova. Faça algo. Faça algo. Ame. E se você aparecer fora como ele, se o poder que foi morto, receba a recompensa pelo seu sacrifício. E se eu tiver que perecer, perecerei. Se eu tiver que morar na mesma casa o resto da minha vida, morarei aqui. E não vou murmurar e reclamar, porque Deus vem guardar a minha casa, a minha vida. Vamos crescer. Paulo disse, eu era menino e falava as coisas de menino e pensava como menino. Que eu gosto de você nos oferecer como o nome desse universo. Então você vai vamos orar. Em nome de Jesus.